Quero agradecer o pastor mais uma vez. Que alegria estar aqui. Eu já sou daqui, né, irmãos? É muita alegria. Eu sempre falo que eu estou fazendo o que eu mais amo fazer. Que não é só pregar o evangelho, mas carregar uma mensagem. E não tem como você guardar para você. Você precisa passar. Você precisa colocar adiante aquele que Deus colocou dentro. Todos nós temos uma mensagem dentro. E quando eu falo uma mensagem, não é só pregar, mas principalmente viver o que já está dentro. A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então tem algo dentro de nós antes mesmo de nós sermos criados, irmãos. Existe uma palavra, existe o Espírito Santo que clama. E esse clamor é uma voz profética. E voz profética não se guarda, se passa. Voz profética se coloca para fora o que foi colocado dentro. Quando nós entendermos que a gente precisa colocar para fora, significa que você não consegue guardar só para você. Ou seja, você não consegue sentir livre tendo alguém preso do seu lado. Porque você tem, o Espírito leva você a levar as pessoas aonde você conhece o caminho que é Cristo. Tem muitas pessoas que falam: pastor, como é que você evangeliza? Eu quero aprender a evangelizar. Eu dou seminário de evangelismo, ensinando as pessoas a como pregar, como abordar, o que pregar na mensagem do evangelismo. E muitas pessoas têm essa dúvida: me ensina a evangelizar, como é que eu chego? E eu tenho observado, irmãos, que muitas pessoas não conseguem evangelizar, não é porque não sabem falar, mas porque não sabem qual é o caminho, o endereço. Eu só consigo levar você no lugar onde eu já fui. Fica mais fácil eu levar você na casa do pastor Maurício se eu souber o endereço. Como eu não sei, se você olhar para mim e falar: pastor Ricardo, me leva na casa do pastor Maurício, eu vou saber? Por que eu não sei? Porque eu nunca... Aqui que está. Nós só levaremos as pessoas no lugar onde nós conhecemos. Me siga, eu sei o caminho. Isso é uma mensagem. E o evangelho te dá o endereço da tua salvação. Então, se você é salvo, você vai levar as pessoas a serem salvas. Se você é liberto, você levará as pessoas para a libertação. Se você tem fé, você vai levar as pessoas a crer e ter convicção. Sempre levaremos as pessoas no lugar onde nós já estamos. Foi assim que a igreja primitiva cresceu, irmãos. A igreja primitiva não cresceu com pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, mas eram pessoas que sabiam o que estavam carregando. E quando eu falo carregando, é uma convicção. Primeira coisa que nós temos que entender é essa convicção no Espírito. Para a gente começar, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus, capítulo 5, um texto muito conhecido. A partir do versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder. Eu vou repetir: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Versículo 16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já nos ministrou até aqui, por tudo que o Senhor continuará fazendo. Fica à vontade, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Que enquanto a tua palavra está sendo ministrada, que o Senhor comece a trabalhar em corações, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 fala o sermão do monte, Jesus ensinando as pessoas. A Bíblia diz que Jesus se assenta e começa a ensinar, a direcionar pessoas.
E no capítulo 5 ele fala: vocês são a luz do mundo e sal da terra e luz do mundo. Ele nos compara com sal e luz, para sermos uma referência em uma geração. E o texto que eu acho muito interessante, o versículo 16, que ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras, e quando todos veem em você, sendo uma referência, sal da terra e luz do mundo, o que vai acontecer? Glorifique a vosso Pai que está nos céus. Sal da terra é uma referência, luz do mundo é uma referência. Por isso que ele fala: é impossível você esconder quem você é, carregando o Espírito Santo dentro de você. Se eu não me engano, eu falei aqui na última vez que eu estive, quando Pedro, ele diz: não conheço Jesus. Mas a mulher que viu Pedro disse o quê? Você é um dos dele. Por quê? Porque você parece com ele, você fala como ele fala, você anda, você é um dos dele. Por quê? Porque não tem como esconder, querido. Você já viajou e viu no monte, lá longe, luz, cidade, por causa da luz? Não tem como esconder. Quando nós brilhamos, quando o Espírito Santo está em nós, não tem como nós fingirmos. E toda salvação serve para servir alguém. Por que nós estamos brilhando? Para que outras pessoas que estão com a luz apagada comecem a ver em você uma esperança da glória de Deus. Então ele fala assim: Cristo, eu vou te acender para que as pessoas olhem uma referência em você. Você é sal da terra. Quando você bota sal no açúcar, no frango, em qualquer lugar, o sal é intrometido. O sal é uma referência. Então ele fala: a qualidade de um ministro, de um homem e uma mulher de Deus, é aquele que é uma referência, é um norte, é uma luz para a sua geração. A igreja primitiva, ela não cresceu, ela não nasceu com homens e mulheres escondidos. Versículo 16 diz: para que todos vejam. A igreja primitiva cresceu, nasceu, sendo todos aqueles homens e mulheres, iniciando com 120 pessoas, sendo uma referência para a sua geração. E nós temos que entender que nós somos essa referência. E uma referência não volta atrás. Um homem e uma mulher de Deus não desiste de chamado, não desiste de ministério, não desiste daquilo que começou. Um homem de Deus vai até o final da sua chamada. A única coisa que nos tira da missão nessa terra é a morte. Deus não chama ninguém: eu vou criar você para você ir até o meio. Eu vou criar você para você ser meio pastor, para você ser meio discípulo. Ele nos chama para ir até o final. A palavra que o apóstolo Paulo nos ensina é: acabei a carreira e guardei a fé. Ele não abandonou a fé. Nós temos que entender isso. A convicção e a coragem tem que nos manter firme até o final do nosso chamado. Nós não podemos desistir, irmão. Uma referência não desiste. Um farol não desiste. Um sal, uma referência para a sua geração, não tem como voltar atrás. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. A palavra do Senhor diz assim: mas Jesus lhe replicou. Quem está dizendo aqui? Jesus Cristo, amém? Olha o que Jesus falou: ninguém que tendo posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele está falando assim: todo aquele que recebeu, que colocou a mão no arado, que começou algo e olha para trás, ele não está dizendo que não tem chance, ele está dizendo que não está apto ao reino de Deus. Ele nos ensina algo, queridos: nós não podemos olhar para trás. Ele não está dizendo que ele voltou, ele está dizendo que ele só olhou. Tamanha a responsabilidade da chamada.
aquele que põe a mão no arado. O que vai acontecer nos últimos dias? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Mateus 24:12. Quanto mais se aproxima a vinda do Messias, as pessoas estarão desistindo. Nós somos chamados para ser luz do mundo, sal da terra, luz do mundo, uma referência para a nossa geração. Por isso nós não podemos voltar atrás. Por isso nós não podemos ficar a par. Toda conversão, queridos, serve para servir alguém. Por isso nós não podemos desistir. Tem algumas pessoas que falam, se fulano caiu, imagine eu. Se fulano, que é uma referência para mim, desistiu, eu não vou dar conta. As pessoas estão olhando para nós como igreja. Nós não podemos desistir. Nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar atrás. Foi assim que a igreja primitiva cresceu, dando fruto, crescendo, tendo convicção no seu chamado, tendo convicção no ministério, para permanecer fiel. Você se lembra no dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Eu me lembro, dias 21 de outubro de 2012, 3 horas da tarde, eu entreguei minha vida para Jesus. E eu não quero esquecer nunca desse dia e qual foi a palavra que eu recebi quando recebi Jesus como Senhor e Salvador. Porque esse dia mudou minha vida. Muitas vezes a gente esquece até do culto, da palavra que foi pregada no culto anterior. Tão rápido que nós estamos nessa geração. Acelerados. Por isso que nós precisamos parar, queridos, e entender que nós carregamos uma responsabilidade de reino. As pessoas estão olhando para nós. Tem gente que fala, não olhe para mim não, que eu sou humano. Olhe para Cristo, eu sou gente. Eu sou falho. Mas o versículo 16 de Mateus capítulo 5 diz o quê? Para que todos olhem para você. E quando eles olharem para você, e glorifique o vosso Pai que está no céu. Eu não posso fazer mais o que eu fazia. Por quê? Porque eu estou preso? Não, porque eu sou tão livre, tão livre, tão livre, que agora eu sou de Cristo. Só quem é livre escolhe ser escravo. Paulo disse, eu sou escravo de Cristo. Por que Paulo dizia isso? Porque Paulo era livre. Então, Paulo era livre, ele escolheu servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Você já encontrou alguém que desistiu? Você sabe o que ele fala? Todo aquele que desiste pode ter certeza que ele desistiu primeiro do seu lugar de devocional. Ninguém desiste. Eu nunca vi alguém afogueado desistir. Eu nunca vi alguém cheio do Espírito Santo, crendo, convicto no seu chamado, convicto em quem Deus é, na sua convicção naquilo que Deus fez, quem ele era, sabe para onde está indo, desistir. Todo homem que sabe quem ele é, sabe quem Deus é. E se eu sei quem Deus é, eu não desistirei. Não tem como desistir, irmão. Deus levanta 12 homens para ir até o final. Deus chamou eu e você para o ministério, para nós irmos até o final. E todo aquele que desiste faz com que outras pessoas também desistam. Existem pessoas olhando para o pastor Ricardo, eu não posso desistir. Eu sempre gosto de ensinar os jovens, eu sou líder de jovem na minha igreja, eu e minha esposa, eu ensino os jovens dessa forma. Você não pode desistir. Todo aquele que desiste é um assassino em série. Porque se eu desisto, minha mãe não se converte, meu pai não se converte, meus irmãos não se convertem, meus amigos não se convertem. Por quê? Porque eles estão olhando para mim. Eu sou uma referência. E essa referência não tem a ver com o pastor Ricardo, tem a ver com aquilo que o pastor Ricardo declarou e disse: eu sou filho de Deus, eu creio em Deus e Ele é bom. Então o que as pessoas estão olhando? Elas estão olhando para a minha vida. Versículo 16. Eles estão olhando para a minha vida, e quando eles olharem e ver que o pastor Ricardo permanece, que você permanece, Deus vai ser glorificado. É uma convicção. E essa convicção tem que estar em nós todos os dias. Por isso que em Mateus capítulo 3, versículo 8, olha o que o profeta fala. Mateus 3:8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que ele estava falando aqui? Prove que verdadeiramente você se arrependeu. Como?
produza frutos. Se aquilo que eu estou falando é fruto, gera fruto, é essa convicção. Por isso, queridos, muitas pessoas falam: pastor, por que Deus usa mais uns do que outros? Você já percebeu? É porque ele é mais bonito, será? É porque ele é mais forte? Me diga qual a estrutura que Davi tinha para matar um gigante. Nenhuma. Qual arma que Davi tinha tão poderosa, capaz de derrotar um exército, um gigante? Nenhuma. Mas Davi tinha uma aliança. Por que Deus usa mais uns do que outros? Porque tem pessoas que acreditam mais naquilo que Deus disse. Se Ele falou que vai te usar, você acredita? Você crê? Pastor, qual a evidência que eu estou crendo naquilo que Deus falou? Se você não vai desistir. Todo aquele que desiste está dando uma mensagem para o mundo espiritual: eu não acredito. Mas todo aquele que vai até o final da sua chamada, do ministério, ele está falando: eu creio. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos currais, todavia, ele está alegre, mesmo sem conseguir, mesmo sem ainda não ver, ele consegue ser alegre. O que é isso? Uma convicção na chamada, naquilo que Deus falou. Queridos, para Noé, Deus falou só uma vez: constrói a arca, e foi 120 anos Noé com uma palavra. Tem gente que 1 mês já quer que Deus faça logo. 1 ano não aconteceu, ele desiste. Por quê? Ainda hora, Deus me dá paciência, mas me dá agora. Você tem que acreditar. Deus não precisa confirmar mais nada, porque a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra e não volta vazia. Você acredita? A igreja primitiva não precisou Jesus ficar aparecendo. Ele ressuscitou, porque a palavra dele diz: o rei ressuscitou. Não precisa ninguém ficar botando a mão na minha cabeça para mim entender que eu sou um pastor. Não, queridos, antes do óleo descer eu já me comportava como tal. Você não precisa que as pessoas reconheçam aquilo que já está dentro, porque estar nele, porque a Bíblia diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é a exata expressão da glória de Deus. E onde Jesus está? O Espírito habita dentro e ele aponta para o Pai. Convicção. O que pode tirar você do ministério hoje? Você já fez essa conta? Eu faço direto, querido. Pai, o que eu posso, o que pode acontecer na minha vida tão poderoso, tão forte, capaz de eu desistir? Eu começo a avaliar, irmãos. Examine-se, pois, homem, a si mesmo, se você está na fé, se não é que foi reprovado. O versículo fala. Examine-se. Por que o pastor Ricardo está aqui pregando? Será se ele crê em Cristo só porque ele prega? Por que o pastor Ricardo escolheu a chamada? Qual é a motivação? A igreja primitiva nasceu com homens e mulheres crendo convicto naquilo que Deus disse. E Deus fala para muitas pessoas, chama muitas pessoas para o ministério, mas as pessoas abandonam. Por quê? Porque não acontecem rápido, existe um processo. Por que Deus usa mais uns do que outros? Porque tem algumas pessoas que estão crendo mais do que outras. Deus não está buscando alguém com um broche, com uma patente alta, com uma estrutura forte. Deus está buscando alguém que tem um coração. A Bíblia diz: de tudo o que você deve guardar, não é a sua capacidade, é o quê? Porque o coração procede fontes da verdade, da vida. Todas as vezes que Deus quer usar alguém, Ele não olha para o seu tamanho, Ele olha para o seu coração. Deixa eu ver a motivação desse rapaz, dessa moça em querer me servir. Quando Samuel foi ungir Davi na casa de Jessé, o seu pai, o que aconteceu? 1 Samuel capítulo 16, versículo 6 em diante. A Bíblia diz que quando Eliabe passa, ele vê um homem fortão, aquele homem bonitão, grandão. Samuel diz: certamente estou diante do rei de Israel. O que o Senhor fala? Samuel, não atende para a sua aparência, para a sua estatura, porque eu rejeitei. Eu, o Senhor, não vejo como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, olha o que? O coração. Ou seja, Davi foi escolhido rei de Israel por causa do seu. Você está crendo mesmo? Você crê que essa situação pode mudar, irmão? Você crê que Ele cura ainda?
Você crê que Ele transforma ainda? Você crê que Ele ainda pode prosperar você? Você crê que essa situação pode mudar essa semana? A nossa convicção tem que mudar tudo, porque nós somos uma referência. E essa referência não vai para trás. Cristo está à frente. O que você está declarando? Quando a dificuldade chega, você ora como? Quando a incredulidade bate a porta, você declara o que dentro de casa? Quando você, ou alguém que tem um familiar, um filho que ainda não é convertido, o que você está falando para esse jovem? Para sua esposa, para o seu marido, para o seu vizinho? Você ainda está declarando o que a palavra diz? Olhai todos como espirituais, não como carnais. Se você conseguir olhar com a ótica de reino, você vai conseguir ver o que Deus está vendo. Se você olhar para a tua casa como Deus está vendo, você vai conseguir ver solução, irmão. Por isso o que a gente está declarando? Como referência, como sal da terra e luz do mundo. Nós estamos vivendo o que nós estamos falando, irmão. Você está vivendo o que você está falando. Você está vivendo o que você está declarando, irmão. Se é só murmuração, você vai viver a murmuração. Se é fé, as suas palavras, os seus conselhos vai ser de fé. Nós estamos vivendo, nós agora, a vida que nós estamos vivendo porque nós estamos falando. Por isso nós precisamos mudar a nossa declaração, o nosso vocabulário, a nossa forma de pensar, de falar. Porque nós sempre iremos falar o que o coração está cheio. Algum jovem lá na igreja, sem querer, xingou. Eita, aí ele falou assim: ô pastor, sem querer. Eu digo: não, irmão, você estava cheio. Só transbordou. Quando você está cheio de fé, irmão, a situação chega e você declara o contrário. Sabe o que é isso? Você está crendo no que Deus disse. Você está falando o que a palavra está falando, irmão. Você está orando a Bíblia. Você está orando o que está escrito e Ele vela pela sua palavra. A Bíblia diz que Ele não mente. Assim, acho que é Isaías capítulo 55, versículo 11 em diante. Assim como a chuva cai do céu e para lá não torna, mas faz regar a terra e dá semente ao que semeia. E pão é o que come a palavra. E o que sai da sua boca não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz, prosperará naquilo na qual eu enviei. Se Ele falou, vai acontecer. Mas esse é o nível de maturidade, irmão, de fé, de convicção. Está difícil, não, a fé não nega a realidade, está difícil. Mas a fé obedece a fé, convicção. A situação obedece à fé e à convicção. A incredulidade é inimigo da fé, irmão. Está acontecendo e você está declarando, sabe o que é isso? Alguém que crê no que Deus disse. Como é que está as coisas? Tem gente que fala assim: estou como Deus quer. Então você está bem. Então você está legal, hein, irmão? Está como Deus quer. E a gente declara sem saber o poder de uma declaração. Começa a mudar o que você está falando, irmão. Começa a declarar: a partir de hoje eu creio. Obrigado, Pai, por esse emprego. Eu já agradeço pelos meus amigos de trabalho. Você orou sem mesmo ter recebido. Sabe o que é isso? Eu estou falando o que Deus disse, irmão. Isso é fé. Por isso que Deus usa mais uns do que outros. O que aquele outro está declarando que aquele não está? Fé. E Deus falou: seja útil, irmão. Todo final, Mateus, Marcos, Lucas e João, todo final de cada capítulo, Cristo está enviando alguém para ser uma referência em alguma geografia. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Ele manda fazer? Vai ser uma referência lá fora. Ide e faça discípulo. Como é que eu faço discípulo sem ser uma referência? Tem como? Ide. Quando você chega lá, me represente. Seja uma voz profética para a sua geração. Jesus, no último capítulo de Mateus, fala: vá por todo mundo e seja uma referência.
As pessoas têm que olhar para nós, irmão, e ver que a gente está crendo. Mateus 28, 19, vá e seja uma referência. Marcos 16, 15, ele fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Vai ser uma referência na sua geração, vai ser uma referência na nação, seja uma referência na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, na sua casa. E o que é o evangelho? É uma boa notícia. Vai lá e conte uma história. Vai lá e conte quem sou eu. Evangelho são boas notícias, irmão. Mateus, Marcos, depois Lucas. Lucas capítulo 24, se eu não me engano, versículo 49. Ele diz assim: permanecei, pois, na cidade. Ou seja, não faça nada sem ser revertido de poder. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto você seja revertido. O que é que Jesus estava ensinando para os discípulos? Antes de você ser uma referência lá fora, primeiro seja cheio. Depois que você se encher, depois você vai ser enviado. Agora vá, você está pronto. Depois João capítulo 21, a partir do versículo 15. Jesus chega para Pedro e diz: tu me ama, Pedro? Pedro disse o quê? Quem não vai dizer? Quem não diz, você ama a Deus ou odeia? Eu nunca encontrei alguém que diz odeio. Todo mundo fala, sou apaixonado, eu amo a Cristo. Mas ele disse para Pedro: Pedro, então a evidência, a verdade que você me ama é porque você está cuidando de alguém? Vai cuidar de gente? Pedro, tu me ama? Com certeza, prove. Como? Cuide de gente. Mas como é que eu cuido? Sendo uma referência. Toda referência é um Cristo, é Cristo na terra. Toda referência é alguém que está apontando o caminho cheio do Espírito Santo para alguém. Nós somos uma referência. Todo mundo conhece você no seu trabalho como crente. É o crente da sessão. Imagine se você cai, irmão. Você chega lá segunda-feira e diz: eu vou desistir, eu tomei todo esse final de semana e agora eu não sou mais crente. Você vai bugar a cabeça deles ou não? Não, peraí, me explica direito. Mas quando você chega crendo, a vida está difícil, algumas coisas acontecem, rebelião na empresa, alguma coisa, e você é o único que crê, e vai mudar, a situação vai mudar. Você ora pela sua empresa, olha para o lugar onde você ganha o pão de cada dia, e você pensa diferente dos seus amigos que estão querendo fazer algo errado. O que é que você está sendo? Uma referência, irmão, naquele lugar. Você está sendo profeta de Deus naquele lugar, irmão. E aquela empresa só permanece, só é convicta, só cresce, porque tem homem de Deus lá. Enquanto todo mundo está dizendo que vai colocar no pau, como todo mundo fala, e você está dizendo, não precisa, porque nós vamos conseguir, irmão. Nós estamos vivendo o que estamos declarando. A fé é o firme fundamento, irmão, e sem fundamento não existe você ir para o próximo nível. Fundamento é a palavra, e você carrega ela. Cristo está movendo. Cristo está nos chamando para essa responsabilidade de reino. Essa responsabilidade que só o Cristo nos chama. E Deus quer nos usar, queridos, agora, rápido. Nós não temos mais tempo. Você se lembra da conversão do apóstolo Paulo? Abra sua Bíblia para a gente ir um pouco. Atos capítulo 9. Vamos viajar um pouquinho nesse texto do apóstolo Paulo em Atos capítulo 9. Olha a situação que esse homem, olha como esse homem era. Versículo 1. Atos 9, 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Está vendo o tipo de homem que Paulo era? Já viu alguém tão endemoniado que ele respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor? Eu nunca ouvi alguém com tanto ódio desse jeito. O versículo está dizendo isso.
Paulo respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Você imagina, você olha para Paulo vivendo uma vida dessa, você acha que tem jeito para ele? Aqueles nem os discípulos de Jesus olhavam para Paulo e diziam: não tem jeito para esse rapaz aí não. Porque se você continuar lendo os textos, eles vão dizer: Jesus, eu acho que você não sabe quem é esse rapaz aí não, porque ele veio matar a gente. Mas até aquele que não tem jeito, querido, se Deus tocar, muda. Você crê também? Então, se é impossível, tem jeito. Porque quando Cristo toca, tudo muda. Continua no versículo. Versículo 3 diz: saindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai para a rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está fazendo o que, irmão? Mas agora ele estava perseguindo. O que aconteceu? Fale quando Jesus entra. Fale quando Jesus entra. Tudo muda. Isso é conversão, irmão. Quando todo mundo estava olhando para aquele homem que não tinha jeito, para a situação que não tinha jeito, quando Jesus entra, agora tem. Um homem que estava respirando ainda ameaça e morte, agora ele está vivendo uma vida de oração. É rápido demais essa conversão. Você já chegou em um lugar depois que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador e diz: rapaz, quer dizer agora que tu é crente. Quem vai acreditar, irmão? Se foi Deus que falou, ninguém precisa reconhecer, você só precisa viver. E agora ele está orando. Versículo 2: e viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E por aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Versículo 15 é onde eu queria chegar. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ananias, é esse rapaz aí mesmo. É essa família aí mesmo que todo mundo olha e vê que não tem jeito. Essa daí é escolhida. Essa família que você acha, rapaz, todo final de semana naquela rua é uma bagaceira, é pancadaria, é briga, é polícia. É aquela família que Deus quer, irmão. É aquela casa que Deus quer entrar, irmão. É aquele jovem que todo mundo olha e é excluído da sociedade. É ele que Deus quer. Você crê? Comece a olhar, querido, como Deus olha. Você consegue botar as lentes do reino de Deus? Se você colocar, você vai começar a ver algumas coisas. O que ninguém está vendo, você vai começar a ver, irmão. Vai dar errado, Deus está dizendo que vai dar certo. Não, isso aí está difícil demais. Agora é que Deus entra. Quando não dá, é porque Deus está querendo entrar. Porque o que dá conta, você já fez. Que tal agora a gente convidar Cristo para fazer parte daquilo que não deu certo? Pastor, como é que eu estou fazendo isso? Olha as suas últimas orações, irmão. Vai ver como você crê. A sua oração diz o nível de convicção que você carrega. Oh Deus, está tão difícil. Que tal você orar? Oh Deus, obrigado, porque eu já sei que o Senhor colocou a mão e tudo vai mudar. Porque quando o Senhor entra, tudo muda. É o Deus que nós servimos, irmão. Esse é o caráter do nosso Deus. Continuando.
Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Versículo 17. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos e dizendo: Saulo, chamou ele de quê? Irmão, já está dando paz do Senhor já, irmão? Já sabe conversar como crente, já sabe se comportar como crente, falar como homem de Deus, alguém que recebeu verdadeiramente o Senhor, irmão. Estava orando já estava sendo irmão da família de Cristo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Simples assim, simples assim. Cristo é simples. O Evangelho é simples para que todos entendam. Não precisa fazer mais nada. Não, irmão, é só crer. O nível que nós estamos agora é o nível que nós cremos. O que nós estamos declarando é o nível que a gente acredita. Versículo 17 mais uma vez. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fiques o que, irmãos? Ele está com pressa, irmão. Eita, eu tenho uma vontade de Deus me usar. Irmão, Deus tem mais vontade do que você. Mas por que Deus não me usa? Porque Ele está querendo, irmão, que você abra verdadeiramente o coração e coma a Bíblia, vida de oração. Alguém que verdadeiramente entenda. Eu tenho uma vontade de ser usado pesado nos dons. Querido, Deus tem mais vontade. Porque quando Ele vê essa geração olhar para você, sendo uma voz profética, a Bíblia diz, versículo 16 de Mateus capítulo 5, que o nome de Jesus será glorificado. Eu estou crendo, irmão. E eu vou até o final. Eu vou até o final da chamada. Versículo 18. Demorou pelo menos um mês para lhe caírem dos olhos como umas escamas. Foi isso? Não vou esperar o financiamento sair quando eu me casar, sair minha casa. Quando acontecer isso eu vou. Não, se Deus fizer, eu faço. A Bíblia diz, irmãos, que imediatamente quando Cristo vem, as escamas saem. A Bíblia diz, queridos, que o apóstolo Paulo ora para que os nossos olhos espirituais estejam sempre abertos. Nós não enxergamos com esses olhos, nós enxergamos com o Espírito. Deus quer nos dar discernimento. Imediatamente, versículo 18 diz: lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi? E foi o quê? Está entendendo? Paulo está entendendo o que Cristo quer. Meu filho, se levanta que eu quero te usar logo. Meu filho, eu estou chamando você para o ministério, ó. E você está dando desculpa. Que tal você pegar hoje a chamada, o ministério, e você viver? Tem muita gente precisando da nossa conversão, irmão. Conversão serve para você servir alguém. Não é para a gente botar a Bíblia debaixo do braço e dizer que agora é crente, mas para dizer: eu sou um farol, uma luz para a minha geração. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Versículo 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Já mudou os amigos. Versículo 20. Aonde eu queria chegar nesse texto? E logo, o que a gente está esperando para Deus nos usar? Demorou um mês. Paulo disse: primeiro eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Está vendo como Deus tem pressa, irmão?
Imagine, queridos, todo homem de Deus, cheio do Espírito Santo e mulher. É como eu já falei aqui, no último, eu falo em tanto lugar, eu prego tanto que às vezes eu chego, eu acho que eu falo ou não falo. Mas eu vou falar de novo. É como se Deus pegasse, queridos, alguém que é tão poderoso, uma família tão poderosa, um homem cheio do Espírito Santo, e presenteasse uma geração para que todos vejam, essa daqui, esse daqui, essa família, essa casa. Eu vou presentear essa rua com essa família. Essa casa 14, a casa 14 é o lugar onde tem Deus. Eu vou vontade de entrar naquela casa, ou vontade de ficar ali. Eu posso ir aí, fazer amizade, tomar um café, porque aqui eu tenho paz. Sabe o que é isso, irmão? Espírito Santo. É um homem que é bom você conversar com ele, porque o conselho dele é a palavra. A vida dele é a palavra. É um farol, querido, é uma referência. O apóstolo Paulo já virou discípulo, já mudou os amigos. E o apóstolo Paulo já estava pregando o evangelho na sinagoga de Damasco, confundindo. Versículo 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse? Já falaram isso com você? Mas tu não era. E agora virou crente. Queridos, eu estava pregando num encontro, num acampamento de uma igreja, e quando eu pregando assim com várias pessoas, um homem chegou e levantou a mão e pediu a palavra. Ó. Eu falei: meu Deus, o que ele vai perguntar? Ele disse: pastor, porque todo aquele que não presta vira crente. E aí, irmão, você falaria o quê? No meio da pregação estava todo mundo, e o irmão só faz assim, ó: pastor, por que todo mundo que faz o que não presta vira crente? Aí eu falei: me fala um homem na Bíblia que Deus pegou e mudou, que não precisava. Jacó, a Bíblia diz que era um trapaceiro, Deus de Abraão, Isaac, e virou uma referência de nações. Mas era um homem que ninguém, o apóstolo Paulo que a gente acabou de ver, era um homem que nem o discípulo estava acreditando nele, mas Jesus estava. Se você olhar, querido, todo aquele improvável Deus levanta. E eu falei: e você é o próximo. E Deus está tocando em você aqui agora. E na hora do apelo, irmão, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu digo: você é o próximo, né? É assim que Deus faz, irmão. Porque se você é bom, você quer Cristo para quê? Deus quer mudar. Ananias: vou nada. Vai que ele me mata. Diga: é isso daí que eu quero. Ele vai ver o tanto importa sofrer pelo meu nome. Versículo 21 mais uma vez. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levarem amarrados. Levar como, irmão? Meu Deus do céu. E levarem amarrados aos principais sacerdotes. Versículo 22. Saulo, porém, não se preocupava no que estavam falando sobre ele. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Convicção. Eu quero falar uma coisa para você aqui, irmãos. Não desista. Você tem muito a derramar sobre a sua geografia. Queridos, Deus depositou uma confiança em você e você carrega o Espírito Santo. Nós não podemos desistir. Existe uma história de um homem que ele estava na sala de aula dando aula e ele fala: Martin Luther King desistiu? Os alunos falaram não. Abraão desistiu? Eles falaram não. Josué, anueto de Pôncio, desistiu? Os alunos falaram: não sabemos quem é. E o professor falou: por que desistiu? Porque todo aquele que permanece estará com o nome na história. Existe parente, amigo que morreu há 3 meses, 5 meses atrás e você esqueceu. Mas nós estamos falando aqui da história de homens de séculos a séculos atrás, e eles ainda pregam para nós. Uma referência. Por quê? Porque não desistiu. Por que você saiu, irmão? É porque estava difícil demais. Lá em casa estava difícil, falta disso, falta daquilo. Não, irmão. Permaneça fiel na chamada.
Pode passar, a gente canta, né? E daqui a 1 milhão de anos, olha só, é exagerado. Daqui 1 milhão de anos eu continuarei apaixonado. Mas a gente precisa viver o que canta. Porque, irmãos, todo louvor é um decreto. Você está cantando o que está escrito. Queridos, eu levo muito a sério cultos. Eu me converti dia 21 de outubro de 2012, 3 horas da tarde. Eu quero falar algo para você, não é porque eu sou bom, é porque eu entendi algo. Eu nunca faltei um culto. Porque cultos são decretos. Todo culto Deus está falando. A Bíblia diz: um mistério que estava oculto hoje é revelado. O que foi revelado? A igreja, Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, queridos, existem coisas que Deus vai falar para você aqui, ó. Que a fé vem pelo? A fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais você escuta, mais fé nós carregamos. Quanto mais eu estou escutando, eu estou crendo. Pode estar pegando fogo e você está declarando. O que é isso, irmão? Fé. A fé move montanha, irmão. A fé, você precisa de fé para ser curado. Eu sabia que você precisa de fé para ser curado. A tua fé te curou, te salvou. Você precisa de fé para ser salvo. Você precisa de fé para mudar a circunstância. Você precisa de fé para esperar Jesus voltar. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Salvação é pela fé. Efésios 2, 8 e 9. Então, sem fé, a Bíblia diz que é impossível. Por isso que o lugar onde você precisa estar é aqui. Você está no lugar mais seguro da tua vida. Aonde? Num templo? Não. Reunido como igreja, recebendo poder e palavra. Enquanto a palavra está sendo ministrada, irmão, está sendo gerado fé no seu coração. Então você está no lugar certo para ser a igreja de segunda-feira. E quando a oportunidade de cair, de pregar, de pecar vier, você está cheio da palavra de Deus. Referência. Referência. Você está crendo e recebendo? Aleluia. Oh, segunda-feira que vai ser poderosa. Queridos, essa semana Deus vai dar para você umas oportunidades de você provar o que carrega. Você está pronto? Eu vou ver se esse rapaz recebeu mesmo no culto de ontem. Amanhã de manhã cedo, no primeiro horário, ele já coloca lá algum presente para você administrar. Você está pronto? Não é anjo não, irmão, é a igreja. A Bíblia diz que a ardente expectativa da criação está aguardando quem? Os filhos se manifestar. A criação está dizendo, se ele souber quem ele é, ele vai declarar sobre nós. Eu estou só esperando ele falar alguma coisa para me aceitar, para me obedecer. A criação está olhando para nós como Deus nos olha, irmão. Romanos 8,19. Em nome de Jesus, que você vá para uma semana grandiosa e poderosa no Senhor. E não esqueça, Cristo é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Que o Senhor abençoe sua vida, em nome de Jesus.